Ora viva, neste tutorial eu vou dar continuidade à matéria que foi lecionada em aula, hum, em que nós utilizamos um boneco articulado, ou as poses desenhadas de um boneco articulado, para reconstruir um personagem a nosso jeito. Hum, Tenho aqui alguns layers ativos, vou desativar somente aquilo que vou desativar. Vou esconder só, vou retirar alguns dos layers que utilizei durante a aula e para que o cheiro fique mais limpo. Inclusive apagar isto, este aqui, esta pintura, capacete, o torso, o braço, a base. E ficamos somente com isto para já. Portanto, na aula, aquilo que eu sugeri era que utilizassem uma das poses disponíveis nestes tipos de desenho, selecionar aqui a ferramenta de seleção livre e apanhar uma pose que fosse interessante. Edit, copy, copiamos com base no layer em que temos as várias poses, desativamos, podemos selecionar tudo e fazer paste e pronto. Selecionando este cursor, podemos agora arrastar para aqui e selecionando esta ferramenta de transformação, vamos alterar o tamanho da imagem ao ponto de ela ficar um pouco maior. Pronto. Ativamos aqui esta ferramenta e as nossas alterações ficam aplicadas. Vou só puxar isto aqui um pouco para o lado porque eu preciso de acrescentar uma imagem de referência, como neste caso, aqui que eu utilizei, foi uma imagem do. Se isto funciona. Exato. Uma imagem de referência que eu pudesse utilizar. Vou bloquear. Já vou desativar aqui isto. Vou só fazer aqui uma pequena alteração para perceberem de que forma é que podem ajustar a vossa pose, estar uma pose original com base neste tipo de boneco. É só uma questão de continuarmos a utilizar a nossa ferramenta de seleção livre e ativar a ferramenta de transformação e posicionar, obviamente, o nosso joelho. Acho que até vou fazer com que ele dê um ligeiro kick. E voltar a pegar num conjunto de seleção, desta vez para rodar este braço na totalidade, para aumentar ao fim e ao cabo
o equilíbrio da figura. Pronto. Digamos que isto tinha sido podemos deselecionar tudo. Tinha sido a pose que eu queria trabalhar. Agora podemos ativar a imagem que temos para aqui e vamos fazer aqui um zoomzinho. Puxar aqui a tela e vamos nesta sample. Reparem, é a imagem de referência com uma figura ou partes das figuras que eu pretendo utilizar. Selecionar aqui este conjunto de seleção do capacete do Vader. Ok? Tá? Vamos fazer uma cópia. Edit. E agora podemos voltar a utilizar a ferramenta de pano. Selecionamos tudo e vamos fazer um paste que provavelmente colocou no mesmo sítio, no sítio onde nós copiamos. Então nós agarramos aqui e puxamos para aqui. Aqui neste layer nós vamos fazer uma transformação de horizontal. Provavelmente disparou isto para um local fora do. Exato. Fez um mirror, mas disparou para um outro local. Vamos agarrar aqui. Peço desculpa, é com isto. E colocamos aqui. Pronto. Agora vamos voltar a fazer um zoomzinho aqui. Mover isto para aqui para baixo. E vamos ativar a opção de rotação e vamos aumentar a cabeça do nosso Vader de forma que fique mais ou menos no sítio que gostaríamos que estivesse. Ok, pronto. Aqui temos uma peça. Vamos buscar mais peças à mesma imagem. Podemos ir buscar à mesma imagem ou não. Ok. Eu vou escolher aqui uma secção do torso. Só para efeitos de exemplo. Algo assim. Okay. E podemos agarrar isto tudo. Ok. E agora? Vamos copiar. Temos que selecionar a imagem. Okay? O layer corresponde à imagem que nós pretendemos recortar. Da forma como estava selecionado o capacete e ele não ia copiar nada. Edit, copy e paste. Ele provavelmente colocou no mesmo sítio. Vamos selecionar tudo, só para não estar a chatear, e vamos agarrar no torso. Podemos usar também as barras de rolagem e vamos utilizar o elemento da transformação para fazer aqui algumas alterações na expectativa de para este tipo de alteração, aquilo que vai acontecer é que a pose do torso está muito virada para a frente. E é algo que nós dificilmente conseguiremos ajustar em termos de
em termos de perspectiva, ok? Podemos fazer algumas distorções, etc., mas nunca ficará propriamente da forma como nós gostaríamos que estivesse. Aqui parece-me que não será o pior sítio para o deixar e vamos começar então a fazer algumas alterações. Portanto, não nos podemos esquecer de dar nomes aos nossos layers, porque de outra forma isto é o capacete. Isto é o torso. Ok. E vamos manter o torso ativo, vamos ativar a ferradura, porventura, uma ferramenta para apagar. Ok? Não é isto que eu vou pretender para já. Aquilo que eu vou querer, e nós podemos utilizar a opacidade. Hum, Podemos utilizar, salvo erro, a opacidade do layer. Fazemos algo assim deste género para podermos ver através da figura, ok? Isto é só para ver através da figura. Eu ativei uma ferramenta qualquer, é o pincel aqui. Vamos ativar o modo de, ou melhor, vamos ativar mesmo a borracha. Terá outras características. E vamos tentar limpar esta secção do torso, ok? Quando estivermos satisfeitos, podemos voltar a acrescentar a opacidade que quisermos e, a partir daqui, podemos começar a pensar em unir convenientemente as peças. Eu vou dar aqui um exemplo. Vou mudar para ferramenta de pintura com a opção de borracha desativada. Eu escolho sempre o pincel aqui. Será este? Okay? E vamos escolher aqui com o eyedropper a gotas, aqui uma cor. Já está escolhida. Vamos mudar outra vez para pincel. E podemos pintar aqui em cima. Por acaso eu estou a fazer algo errado, porque eu estou a pintar diretamente sobre o dorso. E daí talvez não. Aquilo que eu quero é um, unir, não é? O acabamento de uma coisa à outra. Um, Isto é claramente uma peça, portanto, poderá ficar assim ou não. Podemos acrescentar aqui um pouco mais e voltamos a pegar no eyedropper tool, selecionar uma cor diferente e vamos tentar. Deixem cá ver, isto está em weighted. Isto são opções de suavidade do pincel, ou da forma como nós trabalhamos. Tem uma opção de funcionamento mais. Começa do fino e vai rapidamente à espessura grossa. O outro é básico, basicamente não tem estas diferenças e há aqui um contabilizador que é absolutamente pavoroso porque demora imenso a operar. Eu aconselho que usem o básico, ok? Pronto, então temos aqui o básico. Vamos fazer aqui algumas pregas. Ok.
algo assim e assim. Só estou a cobrir essencialmente aqui uma zona. E podemos selecionar agora uma outra cor e tentar simular as estrias que ele tem aqui na estrutura do, da indumentária dele, ok? Da mesma forma, podemos também selecionar aqui secções mais que tenham outro tipo de cor e tentar expandir isto. Ok? Podemos, inclusive, tornar isto mais macio. Pronto. Hum, Pronto, a pintura pode operar desta forma, e convém que opere, não é? Podemos escolher aqui uma zona hiper escura para fazer a ligação, ok? Por exemplo. E já vai ficando, ou vai parecendo como algo que poderia hum, ser mais verosímil. Ok? Podemos ir aqui umas voltas, depois podemos sempre utilizar hum, eh, a nossa ferramenta de borracha para corrigir isto. Agora, nós queremos amaciar alguma coisa aqui. Amaciar a diferença entre cores. Se vocês procurarem no meio destas ferramentas todas, vão encontrar aqui o Cotonete. O Cotonete serve precisamente para aumentar aqui um pouquinho para, e tem um tamanho enorme, para, acho que um pouco mais, para disseminar o ar. Ok? Com isto, o que é que vocês conseguem? Conseguem fazer com que não sejam hum, que as pinceladas que vocês deram se tornem consigam esbatê-las entre entre uma cor e outra, ok? Por exemplo, como aquilo que eu estou a fazer neste momento. Quem diz da pintura que vocês fizeram, diz também da própria imagem em que estamos a trabalhar. Isto vai depender dos layers em que estamos a trabalhar. Por exemplo, eu aqui, se eu quiser fazer uma transição uh, destes elementos, posso perfeitamente fazê-lo de forma a. E quantas mais pinceladas eu der deste cotonete, mais, um, mais macio será a transição. Okay? Isto não é aplicável a tudo. Por exemplo, no caso deste pincel, não é? Em que eu estava aqui basicamente a tentar fazer com que isto fosse mais fidedigno, ficará bem fazermos um contorno que é mais sem ser esbatido. Okay? Posso inclusive aumentar aqui ligeiramente mais o tamanho do pincel. Okay? Assim é capaz de me dar outro tipo de acabamento. Ok? Quem diz aqui, vamos voltar novamente ao cotonete. Aqui. E, e amaciar esta zona. E inclusive amaciar mais um pouco mais para cima e tal. Até estarmos satisfeitos com o, uh, o aspecto que quisermos dar a esta junção, ok? Isto é somente
só serve somente como exemplo. Se eu fizer um zoom out, devemos de reparar que, pronto, eu estou a inventar bastante o, um, o procedimento, mas o que é facto é que já podemos considerar que há aqui alguma coisa de, de ajuste em termos de perspectiva. Outras coisas que vocês podem fazer é selecionar o bucket, que é uma pintura diária, que é essencialmente. Advanced Color, vamos selecionar o nosso branco, que é que eu quero, e experimentar a ver se ele consegue iluminar e não conseguiu. Edit Undo, porque provavelmente eu estou no sítio incorreto, eu quero que ele trabalhe só no capacete, e ele quase que iluminou tudo. Aliás, iluminou quase até demais. Hum? Ah, podemos ir agora ativar o nosso pincel e acabar com isto. Ele ainda está nesta ferramenta, portanto nunca vai dar um acabamento ou o acabamento que desejaríamos. O ideal é selecionarmos mesmo aqui a borracha e fazemos aqui do freehand. Ok. Hum, Não sei porque que ele está aqui a fazer, mas deve estar a agarrar aqui em zonas negras que eu não quereria. Mas pronto, esta é uma possibilidade. E outra possibilidade é pintar mesmo com o branco. Até termos até termos uma percepção melhor daquilo que desejaríamos. Eu mudei para o pincel. Enquanto estivermos no capacete, só estamos a interagir sobre esta área, ok? Não é esse o objetivo. Mas se viermos aqui para o torso, eu posso acrescentar aqui alguns brilhos que não ficarão mal de todo. E depois o, um, com a ferramenta de desbater, introduzir aqui essas ligeiras diferenças, por forma a que o resultado fique um pouco mais interessante. Ok? Quem diz isso? Para isto, diz a utilização para, hum, para o resto do corpo do boneco, ok? Ele vai ficar um bocado mais cartoonish, tem pernas alongadas, etc. Era necessária alguma perícia a recortar braços aqui desta figura. Reparem que eu só estou a utilizar uma figura, não é necessário que usem só uma figura. Aliás, será preferível que utilizem várias, porque a ideia é que não copiem um personagem por copiar ou façam este tipo de ajustes, é que efetivamente inventem um personagem diferente. Por exemplo, uma das coisas que poderia estar aqui em jogo seria algo de interessante, seria essencialmente focarmos a zona do capacete e com o Lasso Tool, que é basicamente esta seleção, Lasso Tool, começar a partir aqui, selecionar a borracha, o Lasso Tool, e dentro desta área
provavelmente aqui o que está a acontecer é que houve aqui uma pintura qualquer que eu apliquei no torso ou que está a ocorrer algo num outro local qualquer. Exato. E qual é, onde é que eu quero chegar aqui com isto? Hum, clear. Por acaso ele não operou porque está na sample, que o que eu quero é apagar aquilo que está no capacete. Podem vir aqui a edit e dizer clear. E ele apaga isto tudo. Select. E agora, armados de um pincel normal, podíamos pura e simplesmente começar a tentar, ou podemos ativar aqui um novo layer, é sempre preferível, e escolher, obviamente, uma cor que seja, que valha a pena, preto, edit, fechar certas zonas, mas mais importante seria tentar pensar onde é que estaria o esqueleto do nosso Vader, pá, e fazer uma coisa diferente com a máscara dele. O que é que poderia acontecer a um Vader que tivesse uma máscara diferente? E podemos construir aqui isto. Seria engraçado, olha, estou agora a lembrar, ter basicamente aqui um bocadito de cérebro exposto. Isto já é, obviamente, já sou eu a inventar um conceito aqui para o nosso Vader. Se calhar aqui o que faria seria aqui uma zona arredondada e fecharia aqui esta secção. Pronto, e agora o que é que eu poderia fazer? Podia aumentar aqui o tamanho e fechar esta zona. Está mais ou menos fechada e agora tentar fazer com que o capacete ficasse um bocado mais verosímil. Acrescentando cores, acrescentando outros matizes, por exemplo, até mais claros, reduzir o tamanho. Enfim, ao cabo, isto aqui já será para acrescentar outro tipo de feições ao nosso Vader. Numa versão que essencialmente aquilo que faz é alongar o capacete ao ponto de um,
alongar o capacete ao ponto dele quase que fazer uma espécie de continuação do esqueleto. Pode ainda ficar mais branco. O branco deve ser aplicado só, muito pouco, sob pena de fazermos com que ele fique excessivamente brilhante. Okay? E agora, selecionamos uma cor assim, rosa, e podemos brincar aqui com o cérebro do nosso Vader. Aqui convém alinhar aqui algumas zonas cinzentas ou não. Tal. Para aqui e pronto. E podemos fazer com que isto fique consideravelmente mais escuro e acentuamos estas. E aí? Fica um pouco mais vivo, fica um pouco melhor. E de repente estamos a construir um personagem interessante. Um pouco mais interessante do que aquele que era o original. E à medida que vamos introduzindo cada vez mais pormenores, ele vai adquirindo outro tipo de aspecto. Pronto. E com isto dei algumas dicas sobre. Vocês podem construir com o auxílio de uma silhueta de boneco articulado e de uma imagem de referência um novo personagem.